Meus queridos, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com você, com a sua família, habitando ricamente no seu coraçãozinho. Abra comigo em Eclesiastes no capítulo 4. E a gente vai ler dos versos 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Diz assim, hein? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração, agora por meio da reflexão que faremos na palavra de Deus. Pai querido, nós louvamos ao Senhor pelo momento de culto que já tivemos até aqui, o momento que temos de expressar por meio das canções, daquilo que cantamos ao Senhor, expressar aquilo que sentimos em relação ao Senhor, expressar aquilo que sabemos e conhecemos a respeito do Senhor, cantando que grande é o nosso Deus. Nós agradecemos por isso, momentos, ó Deus, que aquecem o nosso coração, momentos que nos trazem renovo, refrigério, que nos recarregam, ó Deus, e momentos em que percebemos a presença do Espírito Santo no nosso meio. Nós louvamos muito por isso. Mas agora, Deus, nós faremos a meditação em cima da Tua palavra. E o que mais queremos é ouvir a Tua voz nesse momento. Nós queremos, ó Deus, que a palavra pregada não seja simplesmente palavras que saiam da minha boca, conforme a minha mente elaborou, mas que sejam as palavras do Espírito Santo ao nosso coração, as palavras de Jesus Cristo, as palavras do Deus triuno e eterno. Por isso eu peço a Deus que abra os ouvidos de quem ouve, mas também abençoa a minha boca que falo, para que os dois, ó Deus, possam ser edificados, tanto eu quanto os meus irmãos. Sejamos edificados pela palavra que vem do alto, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A gente está fazendo uma série, a série se chama Oxigênio. Acho que todo mundo já decorou a série, né? Não é possível, se na quarta mensagem eu perguntar, aí tem gente que fala assim, não lembro que era Oxigênio o nome. Muita gente é assim. E a gente tem visto sobre a vida sufocante. A gente percebeu até agora como que a vida pode ser extremamente sufocante quando ela é vivida sem Deus. Quando a vida é vivida simplesmente usando a linguagem própria de Salomão em Eclesiastes, debaixo do sol, isso é, a vida debaixo do sol é essa vida naturalista, essa vida que a gente enxerga aqui nesse mundinho nosso. Quando ela é vivida somente debaixo do sol, sem a perspectiva daquilo que está acima do sol, que é o nosso Deus poderoso, que é o Deus que é sobrenatural, e realmente esse Deus sobrenatural age debaixo do sol, essa vida é extremamente sufocante. Mas quando você olha acima do sol, quando você volta o seu olhar para aquele que está sentado no trono, acima daquilo que você consegue realmente enxergar com seus olhos, e a partir de agora você só enxerga isso com os olhos da fé e não com os olhos naturais, aí você percebe que desce do alto o oxigênio. E esse oxigênio não é outra coisa, senão o Evangelho de Jesus Cristo, que nos renova e nos dá realmente um novo fôlego para que a gente enfrente essa vida extremamente sufocante. A gente viu, por exemplo, na nossa primeira mensagem, nós vimos que a vida, para ser sufocante, basta ser vida, porque ela por si só é sufocante. A rotina é sufocante, você olha para as coisas do mundo, nada faz sentido se não for com Deus. É muito sufocante você tentar viver sem Deus, porque a vida perde sentido total. Na nossa segunda reflexão, a gente viu como que o tempo é algo extremamente sufocante. Algumas pessoas são sufocadas pelo passado, outras pessoas sufocadas pelo futuro. A gente chama isso de ansiedade, esse excesso de futuro. Tem gente que é sufocado pelo presente também. O tempo pode ser extremamente sufocante para nós, mas quando jogamos isso para aquele que controla o tempo, a gente recebe um oxigênio do alto,
que é o oxigênio da soberania de Deus. Na semana passada, o Ricardo bem lembrou aqui, nós fizemos uma reflexão sobre as injustiças, desigualdades, a maldade que está espalhada pelo mundo e como isso nos sufoca. Olhar um pai de família ter que dizer para o filho que não vai ter o que comer, não tem como ninguém dormir sufocado se não for assim. E aí a gente viu como que a mensagem do Evangelho é o verdadeiro veículo transformador dessa sociedade sufocante, injusta, desigual e maldosa que a gente vive. E hoje, especialmente hoje, nós vamos refletir sobre a solidão. A solidão, ficar sozinho por tempo prolongado. E aí aqui, ontem eu preguei essa mensagem lá na Mocidade da Central, e aí eu aprendi uma palavra nova. Solidão é diferente de solitude. Solitude é aquele momento que você precisa ficar sozinho. Sabe quando você precisa desligar o celular um final de semana e ficar, inclusive, sem esposa e sem filhos, durante um finalzinho de semana, para você pensar em algumas coisas e organizar ideias. Você precisa, às vezes, sair de casa se precisar, ou no mínimo se trancar no quarto algumas horinhas. Isso é solitude. Isso aí todo mundo precisa. Solidão é quando você se sente sozinho ou fica sozinho por um período prolongado. Nós não estamos falando da solitude, a gente está falando hoje da solidão. Você realmente vai precisar de momentos em que você fique sozinho. Você vai precisar de momentos em que você se tranca no quarto, faz uma viagem ou alguma coisa do tipo. Mas experimentar o sentimento de solidão é extremamente sufocante. E quando eu estava, então, refletindo sobre solidão e procurando o que o nosso mundo pensa sobre solidão, eu me deparei com um artigo de um filósofo que eu acompanho, chamado Luiz Felipe Pondé. Acho que a maioria daqui conhece o Pondé, talvez já tenha visto alguma coisa, algum vídeo ou algum artigo do Luiz Felipe Pondé. E aí ele tem um artigo chamado A Epidemia da Solidão Narcisista. Você sabe o que é narcisismo? Narcisismo é um excesso de amor próprio. Já viu aquela pessoa que se ama mais do que qualquer coisa que exista no mundo? Esse é o verdadeiro narcisista. Ele se olha no espelho e fala: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito, melhor, mais interessante ou mais inteligente do que eu? Esse é o narcisista. É a pessoa que ela se ama, mas ela não se ama igual a gente realmente tem que se amar. Porque a gente tem que se amar. Mas ela se ama acima de todas as coisas. Esse é o narcisista. E aí o Pondé fala sobre uma solidão narcisista. Uma solidão movida por esse excesso de amor próprio. Porque o que ele estava desenvolvendo nesse artigo sobre a solidão é o seguinte: quando você entra num relacionamento, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de marido, mulher, namorado, você vai ter que abrir concessões de algumas coisas, você vai ter que gastar algumas coisas, e isso não encaixa na mente de um narcisista. O homem pós-moderno, o homem da nossa era, do século XXI, ele é por si só narcisista. A nossa cultura é uma cultura narcisista. E aí na hora que você entra num relacionamento, Marquinhos, de amizade, ou de namoro, ou de qualquer coisa, você tem que abrir mão de algumas coisas que você queria para poder estar nesse relacionamento. Você tem que abrir mão de coisas que você queria comprar porque você está num relacionamento. Por exemplo, eu sou casado com a Sara, todo mundo conhece a Sara. E hoje a Sara faz uma faculdade de odontologia. Gente, a faculdade de odontologia é cara, viu? Não é por nada não. E aí eu não tenho carro, sabia? Esse carro aí é da minha mãe. Às vezes eu queria ter um carro, sabe? Mas eu prefiro estar num relacionamento com a Sara, e para isso eu preciso abrir mão de um carro. Se você falar com um homem narcisista, com um homem típico do século XXI, ele dá um pé na bunda da esposa e compra o carro. Isso é um relacionamento narcisista. É a solidão narcisista. A pessoa prefere: não, eu não vou ser amigo do Marquinhos, porque se eu for amigo do Marquinhos, ele vai me ligar 9 horas da noite contando alguns dramas da vida dele. Só que 9 horas da noite eu tenho que assistir minha Netflix, então eu não vou ser amigo do Marquinhos. Eu não vou me relacionar com a minha esposa, com o marido, eu não vou casar, porque se eu casar eu não vou poder fazer aquela viagem para a Europa, aquele mochilão que eu sempre quis com os amigos. Isso é a solidão narcisista. É o nosso século, ele é banhado pela solidão narcisista. As pessoas vivem num mundo hoje, nós vivemos num mundo hoje, que é um mundo que existe um capitalismo desenfreado, um consumismo desenfreado. Então tudo que te impede de consumir é visto como algo ruim. E o que mais te impede de consumir hoje é um relacionamento. Você tem que gastar no relacionamento,
então você deixa de consumir coisas que você queria. E aí muitas pessoas acabam se isolando para não ter que se envolver nesse relacionamento e não ter que abrir mão de alguma coisa, não ter que deixar de gastar o que queria gastar. E as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas. O Luiz Felipe Pondé, ele diz assim no artigo: quando alguém fica sozinho, não precisa se submeter às vontades, taras, desejos, dificuldades do outro. À medida que você vai ficando sozinho, porque está bom, uma hora tenta ficar com alguém e nem consegue. Está acostumado com essa solidão. Não consegue porque ninguém quer mais saber de ninguém. Os jovens estão cada vez mais narcisistas. Quando uma pessoa fala que quer alguém, ela quer alguém para preencher o vazio que sente. Mas esse alguém não é real, que vem com os problemas de alguém real. E mais, as pessoas estão cansadas do cotidiano, elas têm que trabalhar muito, investir muito na carreira. Às vezes é mais seguro investir na sua carreira e na grana do que numa parceria. Olha só o comentário dele. Gente, isso aqui é alguém que não é cristão comentando sobre a nossa sociedade. E ele diz o seguinte: as pessoas, quando resolvem ter um relacionamento de amizade ou de namoro, elas procuram pessoas perfeitas e não encontram. Então é melhor não se relacionar, porque elas querem pessoas que não venham com as imperfeições, falhas, dificuldades de uma pessoa real. E aí, nesse contexto de relacionamentos com pessoas não reais, surge aquilo que a gente chama de Instagram. Já viram o Instagram? Tem falha no Instagram, gente? Alguém tem defeito no Instagram? Ninguém tem defeito no Instagram. No Facebook, talvez as pessoas tenham um pouquinho de defeito, mas é quase nada também. No Twitter, também não. As redes sociais, elas não são em si a causa da nossa solidão, mas elas são um reflexo, elas são uma mensagem daquilo que está se passando na mente do homem pós-moderno. A mensagem é: estou procurando pessoas perfeitas. E aí surge o Instagram te entregando pessoas perfeitas. Se você tem Instagram, você percebe isso. Você entra lá no meu Instagram, você só vai ver o Vitor Teólogo que fala de Bíblia. Parece que eu falo de Bíblia o dia inteiro. E isso não é verdade. Você entra no Instagram do outro, ele só canta o dia inteiro. É o melhor músico. Ele nem coloca lá a música que ele desafinou, por exemplo. Ele não é doido. O Instagram, o Facebook, as redes sociais em si, elas nos vendem pessoas perfeitas e a gente quer consumir essas pessoas perfeitas. Porque o relacionamento real é a pessoa te ligando 3 horas da manhã, te acordando porque ela está chorando, porque perdeu a mãe e você não quer isso. Ou quer isso o mínimo possível, não é? É a nossa epidemia, diz o Pondé. É a nossa epidemia de solidão narcisista. É o mal do nosso século. Tem um outro filósofo, que é o Zygmunt Bauman. Gosto muito dele. Ele tem um livro famoso chamado Modernidade Líquida. O Zygmunt Bauman, comentando do Facebook, ele fala assim: um viciado em Facebook me confessou, não confessou de fato, mas gabou-se para mim de que havia feito 500 amigos em um único dia. Minha resposta foi que eu tenho 86 anos, mas não tenho 500 amigos. Eu não consegui isso. Então, provavelmente, quando ele diz amigo, e eu digo amigo, nós não queremos dizer a mesma coisa. Olha como que esse sociólogo olha para a sociedade agora e diz: que conceito é esse de amizade que a gente tem capaz de fazer 500 amigos em um único dia? É estranho isso, né? Porque quando nós pensamos em amizade, eu estou pensando em alguém em que eu tenho um relacionamento. Se eu disser eu sou amigo do Tiago, provavelmente você vai imaginar que uma vez por semana eu encontro o Tiago em algum lugar e que a gente faz alguma coisa e que eu posso ligar para ele a hora que eu quiser. Agora, quando você entra no Facebook, no Instagram, amigo é aquele que curte tudo que você posta, tá? Ponto. Isso é amigo. Até o conceito de amizade é extremamente mais raso hoje em dia. As pessoas estão se esquecendo de um princípio que Salomão observou aqui em Eclesiastes capítulo 4, que é melhor você ser 2 do que 1. É melhor você ter companhia do que andar sozinho. Salomão percebeu isso. Salomão olhou para a sociedade, Salomão viu isso. Salomão viu que a solidão não é o melhor caminho a ser tomado. Que viver sozinho e tentar simplesmente se relacionar com pessoas perfeitas, que na verdade nem existem, não é o melhor caminho para o seu coração. Na verdade, isso te leva à tristeza e à ruína. E aí, você que está com a sua Bíblia aberta, você vai olhar comigo agora para esse texto de Salomão, porque ele vai conversar com a gente sobre isso. Nós vamos olhar para Salomão e a gente vai enxergar por que é melhor ser 2 do que 1. Olha só, o versículo 9 começa assim, lembrando que eu estou usando a versão NVI, se tiver diferente da sua. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Talvez na sua Bíblia esteja assim: é melhor ser 2 do que 1.
A primeira constatação de Salomão, então, é que a vida é muito melhor quando ela é vivida em conjunto e não solitariamente. A vida é muito melhor em comunidade. Só que quem foi que fez as coisas para ser desse jeito? Quem foi que disse que é melhor você viver em comunidade do que viver sozinho? Foi o próprio Deus na criação do homem. Deus, quando criou o homem, ele olha para Adão e o que ele fala? Não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora. Deus olhou e disse, não é bom que ele esteja só. Isso significa que no nosso DNA, na nossa constituição, na nossa formação, está o DNA de comunidade. Nós somos feitos para viver em comunidade. Nós somos fabricados, nós somos criados para viver em comunidade. Algumas pessoas podem pensar que a solidão é tristeza por causa de algum aspecto simplesmente psicológico, ou mais do que isso, mas é mais profundo, é o nosso DNA. Não existe alguém que consegue viver fora de comunidade. Não é à toa que os nossos melhores filósofos reconhecem isso, Marquinhos. Por exemplo, se você ouvir a banda Roupa Nova, grandes filósofos brasileiros, você vai ouvir, ninguém merece solidão. Fala para o meu coração, lágrimas, chuva de verão, que vai e vem. A sociedade reconhece que ninguém merece solidão. Se você ouvir bossa nova, você vai ver, ninguém consegue ser feliz sozinho. Você não precisa ser cristão para reconhecer que é necessário viver em comunidade, porque ninguém consegue ser feliz sozinho e ninguém merece solidão. Ninguém merece, ninguém consegue viver na solidão. E a resposta é, por que isso? A pergunta é por quê? E a resposta é, porque Deus nos fez para a comunidade, e Salomão sabe disso. É baseado nesse conceito da criação de Deus que Salomão olha e ele fala com toda a propriedade, é melhor ser dois do que um, porque você foi feito para isso. Você foi feito para essa experiência em comunidade, essa vivência em comunidade. E esse é o motivo pelo qual a solidão é algo tão sofrível para nós, é algo tão triste para nós, é algo que afeta tanto o nosso coração e a nossa mente, porque isso é na contramão daquilo que você foi feito para ser. Eu não sei qual é o motivo que talvez você esteja hoje se sentindo sozinho, nem sei se você está nessa situação de se sentir sozinho. Às vezes você está se sentindo sozinho por uma solidão que você mesmo causou, a própria solidão narcisista talvez. Não sei, eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sozinho por força de circunstância. Você se mudou de cidade recentemente, alguém que esteja assistindo ou assista depois, se mudou de cidade recentemente, está sozinho. Talvez você perdeu algum parente querido que era a sua maior companhia e você se sente sozinho. Não interessa qual é o motivo pelo qual você esteja sentindo uma solidão hoje. Uma coisa eu tenho certeza, você está sofrendo. Se você estiver sozinho, solidão, você está sofrendo, você está triste, você está mal, porque a solidão, ela não faz bem para ninguém. Você não foi feito para isso. E é por isso que é tão importante a gente refletir sobre solidão e refletir sobre isso que Salomão está contando para a gente aqui, porque ou você já se sentiu sozinho um dia, eu tenho certeza, a não ser que você não seja um ser humano, algum dia na sua vida você se sentiu sozinho, mesmo estando rodeado de gente. Pode ser que no futuro, e pode ser não, mas com certeza no futuro, você vai se sentir sozinho algum dia. Pode anotar aí, existem momentos da nossa vida em que está cheio de gente e você fala assim, parece que eu estou sozinho. E aí a gente precisa aprender, não com a psicologia, ou não com a sociologia, mas a gente precisa aprender com a Bíblia, com a teologia, qual é o caminho da solidão. Ou o caminho contrário da solidão, eu diria. E é isso que Salomão está contando para a gente aqui nesse texto. E aí Salomão nos dá então quatro motivos pelos quais é melhor você ser dois do que um. 4 motivos para ele justificar que é melhor ter companhia do que você viver sozinho. Me acompanhe aí. O primeiro motivo diz assim, porque é maior a recompensa pelo trabalho de 2 pessoas, ou é melhor a paga pelo trabalho de 2 pessoas. O primeiro motivo que Salomão está te dando para você viver em comunidade, para você não querer viver sozinho, é que um trabalho em conjunto é um trabalho mais produtivo. Mesmo que você tenha que dividir o lucro com alguém, se você trabalhar em 2, em 3 ou em 4, dependendo do que você estiver fazendo, você vai produzir mais
proporcionalmente do que se você estivesse sozinho. É isso que Salomão está dizendo. Se você tem uma equipe que trabalha bem ajustada, o trabalho vai fluir muito mais e a recompensa disso vai ser muito maior do que se você fosse aquele camarada centralizador que tenta fazer tudo sozinho. Já tentaram ser centralizador? Você vê o tanto que é difícil você querer fazer tudo? Quem é que consegue fazer tudo? Ninguém consegue fazer tudo. Ninguém. E aí Salomão está te contando, é melhor ser 2 do que 1, por quê? Porque o trabalho vai fluir melhor, a recompensa do trabalho vai ser maior. Isso é verdade, por exemplo, no casamento. Imagina um casamento em que tanto o marido quanto a esposa saem para trabalhar fora. São 2 salários sendo somados dentro da casa. Isso dá uma qualidade de vida muito boa. É melhor ser 2 do que 1. Ou imagina se o marido sai para trabalhar e a esposa que fica em casa, ela realmente cuida da casa, cuida dos filhos. É um trabalho em conjunto que causa um lar extremamente harmonioso. Porque eu não estou dizendo nem que a mulher é obrigada a ficar em casa, nem que ela é obrigada a ir para fora. Isso é uma opção que você vai ter com a sua esposa, com o seu marido, e as 2 opções são válidas. O que não dá é para um sair para trabalhar e o outro assistir Netflix o dia inteiro, porque aí é um trabalhando para 2, aí a recompensa não é maior não. Agora, se os 2 agem em conjunto, o casamento flui, a coisa vai embora. Isso é verdade também aqui na igreja, por exemplo. O pastor Emílio Garófalo, comentando sobre esse texto de Eclesiastes, ele chama a atenção como que Deus, de modo tão sábio, colocou na igreja um governo que é plural. O que é um governo plural? Significa que não é um governo centralizador. Você que já conhece, por exemplo, a nossa igreja presbiteriana, você sabe que eu, como pastor, eu não tenho como, nem se eu quisesse, ser o manda-chuva da igreja. É impossível para mim, porque o nosso sistema de governo é um sistema plural. Deus colocou vários homens para serem presbíteros, vários homens para serem diáconos e assim liderarem a igreja do Senhor. E eu perco de conta quantas vezes que uma liderança junta já me fez mudar de ideia, por exemplo, e perceber que ideias minhas eram tolices. Por quê? Porque é melhor você tomar decisões em conjunto, numa equipe bem organizada, do que você querer fazer tudo sozinho. Não é à toa que Salomão, Provérbios, capítulo 14, verso 11, o mesmo Salomão aqui, ele fala que na multidão de conselhos existe segurança. É melhor você ser 2 do que 1, porque se você tentar fazer tudo sozinho, você não é o ser mais inteligente do mundo. Você vai meter com os burros na água. Agora, se você pega conselho com 2, 3, 4, você tem maior chance de se dar melhor na vida. Então é muito melhor você andar com companhia do que você andar sozinho, porque com certeza o seu trabalho vai fluir muito melhor. Agora olha para o segundo argumento, o segundo porquê, no versículo de número 10. Salomão diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Agora Salomão, ele está olhando para um peregrino. A ideia que ele quer transmitir nos próximos versículos é de alguém que está fazendo uma jornada ali no Oriente Médio, que ele conhecia da época, está indo de um ponto para o outro, e era uma viagem extremamente perigosa. Era uma viagem que tinha salteadores, buracos, deslizamento de terra, animais, uma viagem muito perigosa. E aí ele olha e fala, é melhor você viajar 2 pessoas do que uma só, porque se uma pessoa cair, o outro vai lá e levanta. Porque corria sério risco realmente de você, durante essa viagem, você escorregar ou descer junto com o deslizamento de alguma terra, ou cair numa cisterna que alguém tinha construído. E aí Salomão está falando, se um cair, o outro estende a mão e tira o amigo do buraco. Agora, se você cair sozinho, como é que você vai até o final da sua jornada? É lógico que Salomão aqui está fazendo uma alusão a essa jornada, mas ele está querendo que a gente pense também sobre a jornada da nossa vida, que também é uma jornada muito perigosa. Assim como aquela jornada do Oriente Médio, essa caminhada do Oriente Médio era perigosa, a nossa também oferece diversos perigos. Você pode, por exemplo, realmente ter uma complicação física, igual aqui está dizendo, cair num buraco. Você pode literalmente estar doente algum dia, ou quebrar uma perna, ou qualquer coisa, você vai precisar de alguém, porque sozinho você não vai dar conta. Eu me lembro, por exemplo, quando eu morava em Belo Horizonte, ainda fazendo meu seminário, no meu 3º ano, ou 2º ano de seminário, eu e a Sara tivemos dengue juntos. Foi o maior azar do mundo. Nós 2, no mesmo dia, dengue.
E aí eu digo, como é que os dois vão viver sozinhos dentro de uma casa com dengue, acamado do jeito que a gente estava? Tivemos que importar ajuda. Trouxemos a irmã dela para ajudar. E agora, se a irmã dela não pudesse ir, a gente estava perdido, Tiago. Então é melhor você ter alguém para você ligar que desloque 500 quilômetros para vir te ajudar, do que você viver nessa sua solidão, pegar dengue e ninguém poder cuidar de você. É melhor ser dois do que um. Pode ser que às vezes você não esteja passando, ou não passe futuramente, por questões físicas de doença. Mas às vezes a gente cai em buracos também do coração, psicológicos, mentais, espirituais. Às vezes você cai e realmente desaba e não consegue dar mais um passo, porque você perde alguém, porque você perde o emprego, porque vem a pandemia e manda fechar o seu comércio. São tantas circunstâncias que a gente nem consegue contar, que faz com que a gente fique, às vezes, paralisado na caminhada, na nossa vida, e a vida passando e você está lá, não consegue nem se mexer. Por exemplo, no dia 6 de janeiro desse ano, a minha tia morreu, depois de 9 anos de luta contra o câncer. E aí o filho dela, meu primo, ele tem a minha idade, mas ele dedicou os últimos 9 anos a praticamente só cuidar dela, porque era só ele e ela... Minha tia demandava bastante cuidado. O câncer dela era uma metástase que cada vez mais consumindo. Quando ela morreu, pronto, ele ficou sozinho. Gente, ele não conseguia dar um passo. Só que estava lá, eu, meu pai, minha mãe, a Sara. Meu pai e minha mãe fizeram tudo o que ele tinha que fazer no cartório para ele. Eu fui lá, olhei um apartamento, fiz a mudança dele inteirinho. Depois nós só entregamos a chave, entregamos as escrituras, tudo que precisava, de certidão de óbito, do que for. Cuidamos de tudo relacionado ao enterro. Por que isso? Porque senão ele ia ficar paralisado. E às vezes acontece coisas na sua vida que você fica paralisado, você não sabe o que fazer. E é muito melhor você ter alguém para te ajudar do que você ficar paralisado e não conseguir dar um passo para frente. Então é melhor ser dois do que um. É melhor ter companhia do que você querer ficar sozinho. Não só nessa questão, mas a gente não pode esquecer também a questão espiritual. Quando a gente cai em alguns pecados, por mais que você seja crente de verdade, ou que você se ache crente demais, existem pecados que a gente cai que você não vai conseguir sair sozinho. Eu te garanto. Existem pecados que você sabe que é pecado, mas se ninguém vier lá e te contar que é pecado, parece que você não enxerga. Então você precisa ser tanto a pessoa que exorta o seu amigo do pecado, dizendo, meu amigo, você não está percebendo o que você está fazendo, não? Quanto a pessoa que às vezes recebe a exortação de alguém te dizendo, o que você está fazendo, cara? Porque senão às vezes você entra num ciclo e você só vai se afundando e você não consegue sair dele, se não tiver alguém para te dar a mão e te ajudar a puxar dali. Não me interessa se você é diácono, presbítero, pastor, crente há 20, 30, 40, 50 anos. Isso vai acontecer com você se você não tiver alguém para te tirar desse buraco. Eu te garanto. Às vezes a gente entra em buracos espirituais e a gente não consegue sair se não tiver um amigo. Mas é bom você ter alguém, amigo, porque se você cair nele, o amigo vai lá e vai te ajudar a te puxar. Se você tentar ser crente sozinho, se você tentar viver uma espiritualidade sozinho, você vai se dar mal, porque você não vai conseguir. Terceiro argumento de Salomão agora, ele diz assim, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Pensa que Salomão está falando daquela viagem no Oriente Médio, e o Oriente Médio, no deserto, é muito frio à noite. E aí ele está falando o seguinte, vocês vão precisar se aquecer durante a viagem. Um viajante vai precisar se aquecer. Agora, se ele for levar sozinho na mochila todo o cobertor que ele precisa, toda a roupa que ele precisa, ele não vai conseguir andar, porque vai pesar a mochila dele. E aí ele fala, se você for em dois, um deita pertinho do outro, um deita juntinho do outro, e vocês vão se aquecer com o calor corporal. Diminui a carga que você precisa levar. Já melhora, não melhora? Ou seja, é melhor você viajar com dois do que viajar com um só. O que isso quer dizer? O que Salomão quer que a gente pense também? Vocês já viram o Senhor dos Anéis? Todo mundo já viu o Senhor dos Anéis? Não? Isso é um crime. Isso é um crime. Embora o Senhor dos Anéis seja um dos piores filmes que eu já vi, tem que ver. O livro é bom e o filme é ruim. Mas
O Senhor dos Anéis, não sei se vocês sabem, mas ele é escrito por um cristão, Tolkien, muito amigo do C.S. Lewis, muito amigo do C.S. Lewis mesmo, que escreveu as Crônicas de Nárnia. E aí, um dos temas cristãos mais presentes no Senhor dos Anéis é a amizade. E quem fala isso não sou eu, é um teólogo chamado Mark Ed Smith. Ele tem um livro chamado O Senhor dos Anéis e a Bíblia. E aí ele comenta sobre a amizade de Frodo com o Sam e com os outros hobbits ali. E aí ele comenta como que essa amizade aquece o coração para que você siga a jornada. E aí num dado momento ele comenta assim, você pode até conseguir algum triunfo sozinho, mas a celebração solitária é fria. Se você conseguir alguma coisa na vida, um emprego, passar num concurso, ficar rico, não sei, e não tiver com quem comemorar, essa vitória não vai ter gosto de nada, te garanto. Você precisa dividir ela com alguém. As amizades aquecem o nosso coração e enchem de alegria. Sozinho, já diriam os nossos poetas, ninguém consegue ser feliz sozinho. Você precisa de pessoas para dividir. E o quarto argumento, o último argumento que Salomão coloca para a gente, aqui é o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. De novo, Salomão está falando do quê? Da jornada do peregrino, daquela viagem do peregrino. E aí ele fala, se você viajar sozinho, se vier um assaltante, você está perdido, porque ele vai conseguir roubar tudo que você tem. Se você tiver com um amigo, 2, vocês vão conseguir se defender de alguns ou de um assaltante. Agora, se for um cordão com 3 dobras, ou seja, mais gente, se for um bando, aí, meu amigo, aí ninguém pode com vocês, aí ninguém vai nem mexer com vocês. É interessante essa progressão que ele usa 1, 2 e 3, isso é um recurso da linguagem que ele está utilizando aqui, para dizer simplesmente o seguinte, quanto mais, melhor. O cordão de 3 dobras, que Salomão está dizendo aqui, significa, quanto mais, melhor. Quanto mais gente você viajar em bando, vai ser mais seguro para você. A segurança da viagem consiste em você andar com um punhado de gente, porque ninguém vai mexer com você. Você já reparou isso? Se tem um punhado de gente andando junto, você até muda de esquina. Porque você vai mexer com gente junta? Está doido? Né? Você chamou os amigos, acabou. Todo mundo se sente mais seguro quando está próximo de pessoas. Você percebe isso muito fácil quando alguém tem muitos amigos de verdade, e você comenta alguma coisa sobre a pessoa. O Gabriel fez isso. Já vem uns 10 dizendo, não fez não. Por quê? Porque a gente se protege, né? A gente está junto. Você fala mal de um filho, já vem o pai e a mãe igual um leão para cima de você. Por quê? Porque a gente se protege. Se fosse sozinho, o pobre do menino ia se dar mal, mas em bando um vai protegendo o outro. É assim que funciona a vida. É muito mais seguro você andar em bando do que você querer viajar sozinho. Por esses 4 motivos que Salomão coloca aqui, eu posso te dizer com toda certeza que é muito melhor você andar em 2 do que sozinho. A solidão não é o caminho melhor para você viver a sua vida. E aí, diante disso que Salomão falou, eu queria que a gente fechasse a nossa meditação nesse texto com 3 aplicações práticas, 3 desdobramentos na nossa vida hoje, que esse texto precisa ser um reflexo real. A gente precisa agora romper algumas barreiras de tempo, de espaço, de geografia, para que a gente chegue até nós e até Jesus. Onde é que está Jesus no meio desse texto? Isso é algo importante da gente meditar. E a primeira reflexão que eu faço, a partir desse texto, é que essa comunidade de apoio mútuo tem nome e ela foi formada por Jesus. E essa comunidade chama igreja. A igreja é a comunidade de apoio mútuo, de proteção mútua, de segurança mútua, em que a gente consegue caminhar nesse mundo que vem igual uma avalanche para cima da gente de vez em quando. A igreja precisa ser, e ela é, esse bando que protege realmente uns aos outros. Se você usa a igreja simplesmente para você vir no domingo e adorar a Deus, cantar umas músicas e ouvir um pastor pregando, você realmente não está experimentando o que de verdade é a igreja. Porque a igreja é chamada pelo apóstolo Paulo como a família de Deus.
e não como o local em que vocês se encontram no domingo. A igreja é uma família e família anda junto. Se você simplesmente vem no domingo, assiste o culto, vai embora, mas não mantém nenhum tipo de relacionamento com quem está aqui, você não faz ideia do que é uma igreja. A igreja é um bando de gente remido por Jesus, lavado no sangue de Jesus, que agora anda na contramão do mundo juntos, porque sabe que se um peixe tentar nadar sozinho contra a correnteza, ele vai dar errado, a correnteza vai levar ele. Então a gente anda junto. Isso é a comunidade da igreja. Na igreja é o local onde a gente descobre realmente isso que Salomão está dizendo. Na igreja a gente percebe claramente que é melhor você ser dois do que você ser um. Por exemplo, na questão do trabalho, como Salomão citou no seu primeiro argumento, a gente percebe que na igreja é muito melhor ser dois do que um, porque Deus deu diferentes pessoas na igreja com diferentes dons na igreja. Enquanto eu prego, tem gente aqui que canta, tem gente que está na porta recolhendo, tem gente que cuida de criança, tem gente que sabe cuidar de adolescente, tem gente que tem ótimos conselhos para dar, tem gente que é hospitaleiro. Sei lá quantos dons a gente pode encontrar dentro de uma igreja, diversos, e é nessa variedade que existe a nossa unidade. Porque é nessa variedade que a gente se completa e a gente percebe que precisa um do outro, e é nessa variedade em que cada um tem um dom, um chamado específico, e nesse bando de pessoas diferentes que a igreja vai para frente de verdade. Porque se todo mundo fosse igual, a igreja fica parada. Imagina se tivesse, hoje eu contei, tem 34 pessoas aqui dentro. Imagina se tivesse 34 pregadores aqui dentro. Ninguém ia receber a cesta básica aqui fora. 34 pregadores, ninguém ia estar tocando, não ia ter culto do jeito que a gente faz. Imagina se todo mundo aqui tivesse o dom de cuidar de crianças. Quem ia cuidar dos jovens? A diversidade que Deus nos deu produz a nossa unidade, porque Deus fez a gente diferente para a gente se completar. E aí eu te pergunto, aqui no reino de Deus, quem é maior? O que prega, o que cuida das crianças ou o que recebe a cesta básica? Nenhum, não tem maior, não tem menor. No reino de Deus tem simplesmente dons diferentes que foram dados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus. Na igreja a gente percebe claramente que o trabalho é melhor você ser dois do que um, porque Deus fez pessoas diferentes, com dons diferentes, dons esses que se complementam, dons esses que faz com que a gente caminhe para frente. Paulo, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim como no corpo, o coração bombeia o sangue e o pulmão faz a troca de oxigênio com gás carbônico, e cada parte do corpo faz uma coisa, na igreja cada parte do corpo faz uma coisa, e assim esse corpo bem ajustado cresce, desenvolve, o nosso senso de comunidade vai se desenvolvendo. Na igreja, é a comunidade em que a gente aprende que se um cair, o outro levanta. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6,2, ele fala assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui é que a gente descobre o que é apoio mútuo de verdade. Seja no sentido físico, por exemplo, a gente se atentou ao fato de que algum comerciante poderia estar com a sua porta fechada, então a gente recolheu cesta básica, isso é um apoio físico. Às vezes algum idoso precisa de medicamento, a gente dá o medicamento se ela não puder comprar. Isso é um apoio físico, isso a gente descobre dentro da igreja. Mas também o apoio espiritual, o apoio de amizade. Na igreja a gente faz amizades sinceras e profundas. Gente, a amizade entre crentes é a coisa mais bonita que existe. Porque dois crentes são pessoas honestas, verdadeiras, pessoas que perdoam e pedem perdão, coisa que às vezes você não vai encontrar numa amizade do mundo. Uma amizade mundana, às vezes ela se desfaz porque um pisa na bola com o outro, mas a amizade do crente, ela se fortalece muitas vezes pela mesma pisada de bola, porque a gente pela graça pede perdão, se arrepende e cresce junto. No mundo não existe isso. O mundo não existe tanto esse negócio de perdão, restauração. Na igreja existe. Na igreja, quando alguém cai em pecado, talvez um dos nossos maiores erros hoje, não na Ebenezer, na igreja de Deus, seja que quando alguém cai em pecado, a gente usa a língua venenosa, já viram? Ainda traz a pessoa aqui na frente, né? Que é para ficar bonito de vez. Traz a pessoa aqui na frente e fala: olha, o irmão fulano pecou, né?
Ou se não, começa uma fofocaiada no meio da igreja, fulano que fez isso, trem terrível, trem do diabo. Não, a igreja é centro de restauração. Aqui a gente descobre que se um cair no pecado, tem pelo menos uns 10 para ajudar ele a levantar. Porque todo mundo sabe que é pecador também, todo mundo sabe que é salvo pela graça. Então, se você caiu um pecado, eu te garanto que eu caí também, vão levantar junto, meu amigo. Porque todo mundo aqui tem o mesmo Deus, o mesmo Jesus, e tem pecado no coração igualzinho, e todo mundo carece da graça de Deus. Não tem alguém que seja superior ao outro nesse sentido. Se um cair, o outro levanta. A igreja é essa comunidade. Na igreja a gente se aquece como a verdadeira amizade, na igreja a gente anda como um bando para proteção. Eu vou te falar uma coisa, ó. O seu próprio coração, você, sua mente, ela vai tentar armar armadilhas para que você saia do caminho de Jesus. O mundo aí fora, a mentalidade mundana vai armar armadilhas para que você saia do caminho de Jesus. Satanás, o diabo, vai armar armadilhas para que você saia do caminho de Jesus. E se você não estiver entrando em bando, você vai cair nas 3. Você vai cair no seu desejo desenfreado por um pecado, você vai cair numa filosofia mundana colocada, você vai cair em algo que Satanás colocar na sua frente. Agora, em bando, a gente se protege, porque a gente olha, quando um começa, por exemplo, a andar com umas amizades esquisitas, o bando já vai junto e fala assim, o que você está fazendo, cara? Como é que você está andando com esse tipo de gente? Quando alguém começa a namorar uma pessoa que não é crente, você fala assim, meu Deus, você vai entrar num relacionamento com alguém que não é crente mesmo, você está doido? Você tem noção do prejuízo espiritual que você está fazendo? O bando se protege. Tem uns que Deus ainda coloca como cão de guarda, graças a Deus. E aí são os pastores e os presbíteros. Esses aí são um cão de guarda que dá uma cercada por fora ainda para tentar afugentar qualquer tipo de lobo que tenta entrar. Mas se você não andar em bando, você vai cair nas armadilhas que colocam para você e que você mesmo coloca para você, eu te dou certeza disso. Você precisa da comunidade para que você se mantenha no caminho de Jesus. Deus fez essa comunidade, essa igreja, justamente para que mutuamente a gente se apoie e a gente continue trilhando o caminho de Deus. Sem igreja, meu amigo, eu te dou 100% de certeza que a sua fé vai naufragar. Você vai se dar mal. Você não vai conseguir. É impossível você conseguir andar com Jesus e desenvolver um relacionamento com Jesus se você não tiver numa comunidade. E a comunidade, chamada igreja, é aquilo que Jesus instituiu para que a gente pudesse realmente experimentar isso, experimentar essa vivência que Salomão está dizendo, que é melhor você não andar sozinho. A gente percebe isso aqui. Mas aí eu passo para a minha segunda reflexão, gente, que é o seguinte: isso tudo só vai ser verdade se você tomar uma atitude pessoal para que seja verdade. Porque a igreja é simplesmente um conjunto de pessoas, a igreja não é esse prédio. E aí não adianta eu falar, a igreja é uma comunidade de apoio mútuo, a igreja é uma comunidade que se protege, e aí ninguém aqui está protegendo uns aos outros. Uai, mas aí não dá. Você foi chamado para viver essa comunidade e você precisa despertar para o fato de que você precisa tomar uma atitude em relação ao outro, de apoio, de proteção, de complementação do trabalho com os seus dons. Se você não colocar os seus dons à disposição do reino, à disposição da igreja, é óbvio que não vai ter diversos dons aqui. Se você não dispuser o seu ombro para um amigo chorar, ele não vai ter, ele vai sentir solidão. Só que o que acontece é que as pessoas vêm chegando à igreja muitas vezes, e eu percebo isso, e elas querem simplesmente absorver aquilo que a igreja tem, mas se doar eles não querem. Por quê? Porque o nosso coração é naturalmente um coração egoísta. O pecado fez isso com a gente. O pecado nos transformou em pessoas egoístas. Então a gente quer provar de tudo isso que a igreja. Eu quero alguém que me proteja aqui na igreja. Eu quero ter pessoas que me sirvam aqui na igreja com seus dons. Mas você abrir mão de coisas suas, tempo, dinheiro, dons, desejos, para que o outro seja abençoado, isso a gente coloca um pé atrás. Essa comunidade que eu falei só vai existir se você se dispuser para que ela exista. Uma disposição, eu sei, que só vem do alto, só vem pelo poder do Espírito Santo, porque naturalmente ela não existe mesmo não. Eu sei que você pode virar para mim e dizer, mas Vitor, é muito difícil eu me doar pelo próximo. E é verdade, eu vou concordar 100% com você. É muito difícil abrir mão de alguma coisa que eu quero muito. Eu vou concordar totalmente com você.
E a única saída que eu tenho para te dar em relação a isso é te mostrar que Jesus pode fazer isso em você. Só Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pode abrir o seu coração para que você se doe em favor do reino de Deus. Sozinho também você não vai conseguir. Você precisa pedir para que o Espírito Santo toque o seu coração e te permita se doar por inteiro ao reino de Deus, à igreja de Cristo, para a formação e construção dessa comunidade. Jesus, ele não é simplesmente o exemplo de alguém que fez isso. Embora ele seja o exemplo, porque ele abriu mão da sua glória, Jesus é Deus, e mesmo sendo Deus, ele se fez homem, igualzinho eu e você. Você já imaginou, gente, Deus sentindo fome, Deus sentindo frio? Que absurdo que é na nossa cabeça, mas é isso que Jesus fez, homem, igual eu e você, para morrer por mim e por você. Você quer maior sacrifício do que ele vir e morrer por mim e por você? Mas isso não é simplesmente um exemplo para que a gente siga. Porque o mesmo Jesus que fez isso, ele está vivo hoje e ele tem poder transformador no seu coração, no meu coração, para que você também possa experimentar essa doação e esse sacrifício em favor do outro. Você precisa abrir mão de muita coisa para você viver nessa comunidade. E só Jesus pode te conduzir a isso. Para que você experimente tanto ser abençoado pelo irmão, quanto abençoar o irmão. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você vai ser só um egoísta aqui dentro, absorvendo tudo que a gente tem para oferecer. Mas com Cristo, você vai ser um egoísta transformado. Porque egoísta não vai ser difícil, né, Tiago? Mas vai ser um egoísta transformado por Jesus. E que consegue, com muito esforço, se doar pelo próximo. E a terceira e última reflexão, para a gente fechar, é uma resposta para quem está sozinho. Se você se sente sozinho hoje, ou você que assiste quando assistir, a resposta para a solidão é uma pessoa. A resposta para a solidão é Jesus. Quando você pensar que é melhor andar em dois do que em um, às vezes você vai olhar para o lado e você não vai ver ninguém mesmo. Essa igreja aqui, não só a Ebenezer, de novo, a igreja de Jesus, ela é uma igreja composta por pecadores falhos, e pode ser realmente que todo mundo te esqueça. Pode ser que num dado momento, num lapso, ninguém se importe com você, porque a gente é falho também. Mas eu queria te lembrar que tem alguém que não vai, em momento algum, esquecer de você, e esse alguém é Jesus. Esse sim você pode confiar. O apóstolo Paulo experimentou isso. O apóstolo Paulo, no ano 64, ele foi preso em Roma, acusado de ter sido um dos mentores do incêndio em Roma. Talvez você se lembre desse episódio histórico em que Roma, que tinha 14 bairros, pegou fogo, 10 bairros de Roma foram incendiados. Quem, na verdade, colocou fogo foi o próprio imperador Nero, mas os cristãos foram culpados, e Paulo foi acusado de ser um dos mentores desse incêndio. E aí ele foi preso, não agora um preso religioso, mas um preso político de Roma. Ele foi um preso acusado de incêndio. E aí algumas pessoas agora pararam de se relacionar com Paulo com medo de retaliação do império, com medo de ser associado a Paulo. Outras pessoas realmente acreditaram que Paulo era um baderneiro, incendiador, e se afastaram de Paulo. E aí quando ele escreve a Timóteo, a última carta dele escrita, momentos antes de morrer, ele fala assim, 2 Timóteo 4,16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor, Jesus, o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. A convicção de Paulo é o seguinte, olha Timóteo, vou te contar uma coisa, todo mundo me abandonou mesmo, isso é verdade. Mas Jesus me assistiu e me fortaleceu. O mesmo Jesus que assistiu e fortaleceu o apóstolo Paulo, no momento que você se sentir sozinho, ele vai te assistir e ele vai te fortalecer, se você tiver ele como seu amigo, de verdade. A presença de Jesus na nossa vida não é uma força, não é uma entidade, não é uma imaginação, não é um poder sobrenatural. A presença de Jesus é a presença de uma pessoa, porque é isso que Jesus é. Assim como eu estou aqui do lado do Tiago, Jesus pode realmente ficar do seu lado, porque é uma pessoa. É o Jesus que morreu, que ressuscitou, é aquele, uma pessoa que morreu, que ressuscitou. Esse é o Jesus que, embora você não veja, ele está muito perto de você. Como diz o apóstolo Paulo, tão perto que se você pudesse palpar, você ia sentir. Esse é o Jesus, uma pessoa que te faz companhia real. Jesus é a resposta para a solidão.
Se a igreja te abandonar, você pode dar o grito, que a gente pede perdão, se arrepende e volta atrás e vai olhar para você. Não tenha medo também de dar o grito, não. Mas Jesus não vai te abandonar em momento algum. Ele não tem essa falha, ele não tem esse defeito. E aí eu quero concluir da seguinte maneira. Quando a gente estava na reunião dos pequenos grupos essa semana, o Gabriel falou assim: como é que eu vou fazer as pessoas perceberem que na nossa igreja não é uma igreja legalista ou coisa do tipo? Ele fez essa pergunta, né? E aí eu faço a mesma pergunta, agora, mudo a pergunta, mas dizendo assim: como é que as pessoas vão saber que na nossa igreja eu experimento tudo isso que Salomão falou? Ou como é que eu vou saber que Jesus realmente pode ser um amigo que não me desampara? E aí a mesma coisa que eu respondi para o Gabriel no grupo pequeno, é a única conclusão e resposta que eu tenho para dar agora. Vem e prova. Não tem outro jeito. Eu não vou te convencer com palavras de que a experiência em comunidade vai te provar que é melhor ser 2 do que 1. A única forma de te convencer é você vir e ficar. É você vir e provar. A única forma de você experimentar Jesus como um grande amigo é você ir até Ele e falar: vem ser meu amigo. Vem ficar comigo, Jesus. E aí sim você vai perceber que Ele vem ficar com você. Eu me lembro do meu irmão é pastor lá em Camboriú, e aí ele perguntou para um professor nosso, assim: professor, como é que eu faço para ser mais amigo de Jesus? O professor olhou para ele e falou: fala com Ele. Vai, fala com Ele. É uma pessoa, gente, vai lá e fala com Jesus. É uma pessoa, é Deus, é o próprio Deus. Vai lá e fala com Ele. Você quer ser mais amigo de Jesus? Vai lá e gasta tempo conversando com Ele. Vem ver, vem e prova. E você vai perceber que Jesus é um amigo que nunca abandona. E você vai perceber que essa vivência em comunidade, você vai realmente perceber que é melhor ser 2 do que 1. Solidão, gente, solidão não é o caminho. Se isolar não é o caminho. Solidão não é aquilo para o qual a gente foi fabricado. Nós fomos feitos para essa experiência de comunidade. Por isso que eu te digo que é melhor ser 2 do que 1. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ainda ouvir mais uma canção sendo cantada?